Fala pessoal, eu sou o Felipe do canal Te Levo na Mala e seja bem-vindo a mais um vídeo. Bom, para você que está chegando aqui agora, estou na Espanha, em janeiro completam-se 3 anos que eu estou aqui e a gente tem postado alguns vídeos aqui no canal com relação à imigração. As pessoas que estão no Brasil e querem vir para a Espanha legalmente, né? A gente sempre recomenda que você venha em situação legal. Só que na última semana eu postei um vídeo falando sobre a situação das pessoas que vêm para cá de maneira irregular. E é um vídeo que teve uma repercussão bem bacana, fiquei bem feliz. E muita gente me mandou mensagem. Bom, eu sei que não é a melhor forma possível de se migrar para a Espanha, muita gente tem essa consciência, e no final do vídeo eu falei que existe uma possibilidade para as pessoas que entram como turista na Espanha acabam ficando de maneira irregular. Já falo para vocês que tem consequências, porque você tem que permanecer aqui por pelo menos 2 anos de maneira irregular. Isso afeta muito as pessoas que estão aqui, porque primeiro, você tem mais dificuldade para conseguir emprego, tem mais dificuldade para conseguir resolver problemas em repartições públicas, você vai ter problema em alugar uma casa e uma série de outros desafios que você teria. Só que muita gente, mesmo assim, sabendo de toda essa problemática, me mandou mensagem, me perguntou, beleza, mas e se eu fosse para a Espanha como turista e acabasse ficando de maneira irregular? Quais seriam as possíveis soluções? E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo e deixe nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre Espanha, sobre imigração, e vamos embora para a vinheta. Vamos lá, galera. Existe uma coisa na Espanha chamada arraigo, né? Arraigo é uma palavra que em espanhol tem diversas definições, mas a definição mais correta, digamos assim, significa vínculo, união. E o governo espanhol, em 2001, ele criou uma regulamentação que permite que pessoas que estão vivendo de maneira irregular na Espanha, de maneira ilegal, como muitas pessoas dizem, possam fazer o arraigo, possam solicitar para o governo que o governo reconheça um vínculo desse cidadão, mesmo em situação irregular, com a Espanha. E existem alguns tipos de arraigo, e eu vou tentar conversar com vocês sobre isso nesse vídeo. No último vídeo eu falei para vocês que existe uma série aí, se não me engano são 4 ou 5 arraigos diferentes, e vamos começar falando sobre o arraigo sócio-laboral. Esse é o arraigo mais comum. Esse arraigo antigamente ele exigia que você estivesse vivendo de maneira ininterrupta, né? Que você estivesse vivendo de maneira sequencial na Espanha por pelo menos 36 meses, ou seja, você precisava estar na Espanha por pelo menos 3 anos e você precisava de um contrato de trabalho. A nova regulamentação que mudou agora em maio de 2025, ela não exige mais isso. Ela exige que você esteja vivendo na Espanha por pelo menos 2 anos e exige que você tenha um contrato de trabalho ou que você apresente rendimentos financeiros suficientes para se manter na Espanha como um autônomo. Então, se você leva na Espanha mais de 2 anos vivendo em situação irregular e você tem um contrato de trabalho ou você tem como se manter na Espanha comprovando um rendimento mensal de pelo menos 600 euros, você poderia dar entrada no arraigo sócio-laboral. É uma alternativa muito bacana, porque você conseguiria a permissão de residência e trabalho por 1 ano e depois você poderia renová-lo por pelo menos outros 5 anos. Esse seria o primeiro tipo de arraigo que existe. Muita gente me pergunta o seguinte, tá, mas até eu conseguir completar esses 2 anos, não posso fazer mais nada? Você poderia, né? Se você se casasse com algum cidadão europeu, se você se casasse com algum residente legal na Espanha, você poderia pedir também aí uma permissão de residência por ser cônjuge, né? Por ser marido, por ser esposa de algum cidadão comunitário. Ou se você tivesse um filho na Espanha, né? Então você não precisaria mais esperar esses 2 anos. Mas é importante falar sobre esse último. Muita gente fala o seguinte, beleza, eu fui para a Espanha, tive filho, automaticamente vou ter documentação? Não. Existem algumas comunidades que estão se recusando a reconhecer que a criança que nasce aqui é espanhola por um simples motivo. A Espanha, até 2022, ela reconhecia qualquer criança não registrada nos consulados originários dos pais como criança apatriada, ou seja, uma criança que não tem pátria. Então eles fazem um processo da simples presunção, ou seja, se supõe que se uma criança nasceu na Espanha e não foi reconhecida em nenhum lugar ainda, ela deve ser reconhecida como espanhola. Só que algumas comunidades não estão mais fazendo isso, por isso não é mais uma regra
Se filhos de brasileiro, filhos de equatoriano, filhos de boliviano nasceram aqui, eles serão espanhóis. Tenha muito cuidado, porque não são todas as comunidades que reconhecem isso. Mas vamos continuar. Seguinte arraigo que existe é o arraigo social com familiares diretos, né? O que significa isso? Se você não tem uma oferta de trabalho, mas você tem familiares diretos vivendo legalmente na Espanha, no caso, sei lá, talvez você tenha aqui o esposo ou a esposa, você tenha pai, tenha mãe, existe a possibilidade que você solicite esse arraigo social, mas é importante que você entenda, você não pode ser maior de 26 anos de idade, existe uma limitação, não vou me aprofundar muito nisso porque eu não conseguiria explicar muito bem para vocês. Seria interessante que vocês conversassem com uma advogada, e nós aqui do canal Te Levo na Mala temos parceria com a doutora Flávia, que é advogada aqui na Espanha já há muito tempo, e ela poderia explicar um pouco melhor para vocês como seria esse arraigo social com familiares diretos. Outro tipo de arraigo que existe é o arraigo social por meios próprios. Basicamente seria, eu estou vivendo na Espanha já há algum tempo, pelo menos 2 anos, eu tenho dinheiro suficiente para me manter aqui e eu consigo solicitar ele para quê? Para que você trabalhe por conta própria. Então você precisaria, por exemplo, solicitar esse arraigo e comprovar que você vai trabalhar como autônomo. Vou trabalhar como entregador, vou trabalhar como proprietário de uma cafeteria, vai fazer algum negócio na Espanha que consiga te autorizar a se manter aqui. Você precisaria comprovar uma renda de pelo menos 600 euros. Ele é muito parecido com o primeiro arraigo que eu falei para vocês, que é o sócio laboral. Só que lembrando, o sócio laboral exige que você tenha um contrato de trabalho e na possibilidade de que esse contrato de trabalho não apareça, você poderia comprovar essa renda. Nesse aqui não, nesse caso você já solicitaria o arraigo social através dos meios próprios, através do seu dinheiro e não de um contrato de trabalho. Temos o arraigo socioformativo. Esse daqui achei bem interessante porque um rapaz colocou o seguinte, quer dizer que eu fico mocado na Espanha por 2 anos, depois eles vão pagar para que eu faça algum curso e ainda vão me dar documentação? Bom, gente, ele é basicamente isso. A Espanha, ela precisa de uma série de profissionais todos os anos. E, infelizmente, nem todo mundo aqui tá a fim de estudar. Então, o que a Espanha tem feito, o que ela tem tentado é convencer com que os imigrantes que estejam aqui se sujeitem a fazer esses cursos e depois de formados eles trabalhem na Espanha meio que para pagar, né, esse tempo que eles estiveram estudando e recebendo esse auxílio do governo, porque você vai estudar em uma instituição pública. Então basicamente sim, você precisa estar aqui há pelo menos 2 anos, só que você não precisa de oferta de trabalho, você não precisa comprovar nenhum tipo de renda e você não precisa de nenhum familiar vivendo aqui. Você simplesmente precisa ter a disponibilidade de estudar e se profissionalizar para conseguir estar solicitando esse arraigo. E tem outra coisa interessante, algumas pessoas me perguntaram o seguinte, beleza, mas e se eu não for em situação irregular? Escuta só, você vem para a Espanha com o visto de estudante. Vamos supor que você vem para cá para fazer o CAP, que é a certificação de aptidão profissional para trabalhar com transporte, seja transporte de mercadoria ou transporte de passageiros. Esse visto, ele te dá autorização de residência por 6 meses e pode ser renovado por outros 6 meses, já seria 1 ano. Caso você termine e não consiga trabalho e decida permanecer na Espanha por um outro ano de maneira irregular, você também poderia pedir o arraigo, porque o arraigo não diz que você precisa estar vivendo aqui em situação irregular. Ele diz que para que você solicite o arraigo, você precisa viver de maneira continuada aqui por pelo menos 24 meses. Se você estava legal ou ilegal, não importa. O que importa é que você tenha vivido aqui de maneira sequencial por pelo menos 24 meses, e aí você poderia sim se enquadrar no processo do arraigo. Se você gostou, se você acha que você se enquadra nesse perfil, lembrando, não aconselho, não recomendo que as pessoas venham em situação irregular. Por que eu digo isso? Porque no passado, quando os meus pais vieram de maneira irregular, meu pai e minha mãe já moram aqui há mais de 20 anos, eu entendo, eu sei qual foi o sofrimento deles. Por isso, daquela forma, eu entendo qual foi o meu sofrimento. Eu me lembro de um episódio que eu estava na sala de aula estudando. Aqui é obrigatório que você estude como adolescente até o quarto de ESO, que para eles é como se fosse um ensino obrigatório. E depois você tem outros 2 anos de preparação para você entrar na faculdade, que eles chamam de bachillerato, que é como se fossem os últimos anos do ensino médio no Brasil. E quando eu terminei o de ESO, eu ainda não tinha documento. Então eu ia parar, só que a minha professora do colégio que eu estudava, chamado Colégio San Eulogio, lá em Madrid, disse: Felipe, continue estudando, não tem nenhum problema, você é menor de idade, os seus responsáveis são os seus pais e você pode estudar. Então eu fui, me matriculei no instituto lá de Vila de Vallecas
e comecei a fazer o bachillerato na parte de humanidades. Então eu tinha aula de latim, tinha aula de grego, tinha aula de história, eu era apaixonado por estudar. Até que um dia, na metade do primeiro ano do bachillerato, a coordenadora entrou na sala de aula e falou assim: "Onde está o imigrante ilegal?" Ela falou com essas palavras. Naquela época eu não entendia que aquilo podia ser uma humilhação, que aquilo era um tipo de assédio. E eu fiquei bem quietinho, porque eu pensei que não era eu. Mas era. Então, depois de alguns minutos falando e todo mundo rindo, todo mundo fazendo graça, ela falou: "Felipe Carneiro Guimarães", que é o meu nome completo. Então eu me levantei, saí da sala, ela me levou até o escritório da direção, e ali ela falou assim: "Você não pode estudar porque você não tem documentos", com essas palavras. E talvez alguém esteja me escutando e pense: "Não é mentira", mas não é mentira, ela falou isso e é verdade. Se você não tem documentação, existem alguns estudos que você não pode fazer, e o bachillerato é um estudo opcional, porque ele é um estudo que vai te possibilitar entrar na faculdade, que é um estudo optativo, não é obrigatório. Então eu tive que parar de estudar devido a esse episódio, e foi nesse momento que eu decidi voltar para o Brasil para continuar estudando, porque aqui eu sofri isso, essa humilhação, digamos, para mim foi humilhação porque eu era um adolescente, então me senti muito mal naquele momento, todo mundo rindo da minha cara, porque eu era um cidadão indocumentado, uma pessoa sem documentos na Espanha, e esse é o tipo de sofrimento que a pessoa que está aqui vivendo vai enfrentar. Meu pai enfrentou muito isso porque ele trabalhava sem documentos, e muitas vezes a gente tinha medo de, sei lá, estar andando na rua e ser abordado pela polícia. Naquela época isso era muito mais improvável do que hoje em dia. É por isso que a gente sempre fala: se você vai encarar a barra de sair do Brasil e vir para cá trabalhar de maneira irregular, saiba que existem as consequências, mas existe a possibilidade do arraigo. E é sempre importante que você procure um advogado correto, um advogado que tenha experiência nessa área para te ajudar, porque meu pai, depois de 4 anos morando aqui, ele já poderia ter pedido arraigo há muito tempo. Quando ele começou a solicitar, ele teve o arraigo dele negado por 3 vezes, porque o advogado que ele estava... O alarme, pessoal, pode descarregar o caminhão. O advogado que ele estava utilizando para fazer o processo era um animal que não sabia o que estava fazendo. Ele teve o arraigo dele negado por várias vezes. Então, sempre que você for fazer esse processo, procure um advogado que tenha experiência no assunto para que você seja aprovado de primeira, porque o arraigo, ele é um direito de todo cidadão que vive aqui, mesmo de maneira irregular. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.